A ansiedade é como um peso invisível que se instala no coração e aperta o peito sem pedir licença. É aquele turbilhão de pensamentos que não se calam quando deitamos a cabeça no travesseiro. É a sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, mesmo quando nada de concreto está diante de nós. Nos últimos tempos, esse mal silencioso tem se espalhado como uma sombra sobre a humanidade. Segundo pesquisas recentes, nunca antes tantas pessoas sofreram de ansiedade como hoje. Homens e mulheres, jovens e adultos, ricos e pobres, ninguém parece estar imune. Vivemos em um mundo acelerado, onde a pressão por resultados, a incerteza do amanhã e as comparações constantes nas redes sociais roubam a paz da mente. O coração fica inquieto, o corpo dá sinais de desgaste, e a alma, muitas vezes, grita por socorro. Talvez você que está ouvindo essa mensagem conheça bem esse sentimento. Talvez saiba o que é acordar no meio da noite com o coração disparado, ou o que é carregar durante o dia um peso no peito que parece não ter explicação. No entanto, há uma verdade poderosa que precisamos trazer à memória: a ansiedade não é destino, é um peso que pode ser lançado nas mãos de Deus. Não é à toa que Pedro, um homem que caminhou ao lado de Jesus, escreveu em sua carta: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5 verso 7. Essa passagem não é apenas um conselho bonito. É um convite profundo para uma vida diferente. É como se Deus nos dissesse: filho, filha, eu sei que você está cansado de carregar esse peso. Eu sei que sua mente não para, que seu coração se sente esmagado. Mas você não precisa lidar com isso sozinho. Eu estou aqui. Eu cuido de você. Me entregue esse fardo. E aqui está o ponto que precisamos compreender: ansiedade é uma tentativa humana de controlar aquilo que está além do nosso controle. Queremos ter certeza do futuro, queremos prever os resultados, queremos segurança absoluta. Mas, como não temos esse poder, nossa mente se agita, nosso corpo responde, e nos sentimos prisioneiros de um medo invisível. Jesus sabia disso quando disse, em Mateus 6 verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Essa pergunta é simples e profunda. Por mais que pensemos, por mais que tentemos antecipar os problemas, a verdade é que não temos o controle. A preocupação não acrescenta nada, pelo contrário, ela rouba nossa energia, nossa saúde e nossa paz. Mas há um segredo que os filhos de Deus podem acessar: quando não temos controle, podemos confiar no Deus que tem. É por isso que Pedro nos chama a lançar, e veja bem, não apenas colocar, mas lançar, nossas ansiedades sobre o Senhor. A palavra usada aqui no original grego dá a ideia de jogar com força, de soltar de vez aquilo que está em nossas mãos. E essa é a dificuldade. Muitas vezes, oramos, pedimos a Deus que cuide de nossas preocupações, mas continuamos segurando o peso, como quem entrega e depois pega de volta. Como se disséssemos: Senhor, eu confio em Ti, mas deixa que eu resolvo do meu jeito. E assim, a ansiedade volta, o coração aperta, e a mente não descansa. Mas hoje, através desta palavra, eu quero te convidar a um novo nível de fé. Quero te lembrar que o Deus que cuida das aves do céu e das flores do campo é o mesmo que cuida de você. Ele sabe das contas que precisam ser pagas. Ele sabe da porta de emprego que ainda não se abriu. Ele sabe da enfermidade que o médico não conseguiu curar. Ele sabe do filho que está afastado, do casamento em crise, da solidão que parece insuportável. Acima de tudo, Ele sabe que seu coração está ansioso. Deus não despreza sua luta. Ele não olha para você e diz: ah, é só frescura, é falta de fé. Pelo contrário, Ele se compadece, Ele entende suas lágrimas, Ele reconhece sua fragilidade. Com amor, Ele estende a mão e diz: entregue-me esse peso. Deixe que eu carrego. Você não foi criado para viver sufocado pela ansiedade. E talvez você esteja se perguntando: mas como eu faço isso, na prática? Como eu lanço minha ansiedade nas mãos de Deus? A resposta está em Filipenses 4 versos 6 e 7, onde Paulo escreve: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja como é prático. Paulo não diz que a ansiedade simplesmente vai desaparecer do nada. Ele nos mostra um caminho. Quando a preocupação vier, precisamos orar. Quando a mente se encher de pensamentos ruins, precisamos apresentar a Deus nossos pedidos. Mas não apenas com súplica, e sim também com gratidão.
Isso significa que, ao mesmo tempo em que pedimos, reconhecemos o cuidado de Deus e agradecemos pelo que Ele já fez. Esse é o segredo que muitos ainda não praticam: orar até sentir que entregou de verdade. Orar até perceber que o peso saiu das suas mãos e foi colocado nas mãos de Deus. Orar até que o coração se acalme, porque a paz de Deus tomou conta. E eu quero que você guarde isso no coração: a paz de Deus não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Ele em meio aos problemas. A paz de Deus não é a calmaria de um mar sem ondas, é a segurança de quem confia no piloto do barco, mesmo quando a tempestade está forte. Se você hoje sente que a ansiedade aperta seu peito, saiba que não está sozinho. Há um Deus que cuida de você. Ele já está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não percebe. Ele está no controle do que você não pode controlar. Vamos juntos nos aprofundar em uma oração especial. Será um momento para você colocar diante de Deus tudo aquilo que tem te tirado o sono, aquilo que tem roubado sua paz e feito seu coração acelerar. Uma oração de entrega verdadeira, em que você vai poder lançar, de uma vez por todas, suas ansiedades sobre Ele. Porque se existe alguém que pode carregar esse peso sem se cansar, esse alguém é o Senhor. Se inscreva no canal agora mesmo. Aqui você vai encontrar mensagens que fortalecem a fé, reflexões que transformam a alma e orações que aproximam você de Deus. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe o seu like porque isso ajuda essa mensagem a alcançar muito mais pessoas. A ansiedade é como uma sombra que muitas vezes se aproxima sem ser convidada. Ela aperta o peito, acelera os pensamentos e tira a paz. Talvez você já tenha sentido isso: noites sem dormir, preocupações constantes com o amanhã, pensamentos repetitivos que não se calam. A Bíblia nos lembra, em 1 Pedro 5 verso 7, que podemos lançar toda essa carga sobre Deus, porque Ele cuida de nós. E esse cuidar não é apenas observar de longe, é um cuidar ativo, presente, que envolve cada detalhe da nossa vida. Quando Pedro escreveu essas palavras, ele falava a pessoas que enfrentavam perseguições, incertezas e medos. Eles também tinham razões para se preocupar. Mas Pedro lembra de que existe um lugar seguro onde podemos depositar tudo aquilo que pesa: as mãos do Pai. E aqui está a verdade que precisamos guardar: a ansiedade perde sua força quando é colocada diante de Deus. Ansiedade é como uma mochila cheia de pedras que carregamos sozinhos. Quanto mais tentamos suportar, mais pesados nos sentimos. Mas quando entregamos ao Senhor, Ele troca esse peso pela leveza da paz. E talvez, você que está me ouvindo agora, esteja justamente nesse momento, tentando carregar tudo sozinho, tentando resolver cada detalhe da sua vida sem descansar em Deus. Mas hoje, o Senhor te chama para entregar. Jesus disse em Mateus 11 verso 28, "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Esse é o convite: descansar. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas que existe um coração em paz mesmo no meio das lutas. É a certeza de que o Pai está cuidando de cada passo, de cada detalhe. Agora, eu quero te conduzir a uma oração longa e profunda. Uma oração de entrega. Talvez você esteja com o coração acelerado, talvez lágrimas já estejam nos seus olhos. Eu quero que você ore comigo agora, e à medida que eu orar, vá entregando uma a uma suas preocupações nas mãos de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos aproximamos da Tua presença neste momento com os corações cheios de coisas que muitas vezes não sabemos nem como expressar. Tu conheces cada coração que está me ouvindo agora. Tu conheces o cansaço que pesa, a mente que não descansa, o peito que aperta, os pensamentos que não param. E nós queremos, diante da Tua palavra, lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Pai amado, nós reconhecemos que muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos. Carregamos fardos que não são nossos, nos preocupamos com o amanhã como se tivéssemos o controle, e acabamos nos perdendo em meio à angústia. Mas hoje nós decidimos descansar. Hoje nós escolhemos entregar. Hoje nós declaramos que a nossa confiança está no Senhor. Senhor, nós entregamos os medos do futuro. Entregamos as contas que não sabemos como pagar. Entregamos os diagnósticos que tiram a paz. Entregamos os relacionamentos que parecem frágeis. Entregamos os filhos que muitas vezes não sabemos como guiar. Entregamos os sonhos que ainda não se realizaram. E entregamos também as feridas que ainda não cicatrizaram. Toma tudo em Tuas mãos, Senhor.
O que nós não conseguimos resolver, o que nós não conseguimos mudar, o que está além do nosso controle, nós colocamos diante de Ti agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que agora está com o coração apertado, sufocado pela ansiedade. Eu peço que o Teu Espírito Santo invada esse ambiente agora. Que a paz que excede todo o entendimento envolva essa mente, esse coração, esse corpo. Que a pressão no peito se transforme em alívio. Que a agitação da mente seja substituída por calma. Que os pensamentos de medo sejam trocados por pensamentos de esperança. Senhor, toca nessa vida agora. Que a Tua presença seja real. Que esse quarto, essa sala, esse lugar onde essa pessoa está agora se encha da Tua glória. Que ela sinta que não está sozinha, que o Senhor a sustenta, que o Senhor a abraça, que o Senhor cuida de cada detalhe. Deus, nós repreendemos agora toda seta de ansiedade, toda opressão mental, todo espírito de medo e de perturbação. Que seja quebrado em nome de Jesus. Que a mente dessa pessoa seja lavada pela Tua palavra e pelo Teu amor. Que ela possa dormir em paz, descansar em Ti, e acordar renovada. Senhor, nós declaramos, a ansiedade não governa mais. O medo não governa mais. A Tua paz é o que reina. O Teu amor é o que sustenta. O Teu cuidado é o que nos guia. Pai amado, ensina-nos diariamente a lançar em Ti nossas ansiedades. Que não seja apenas agora, nesse momento de oração, mas que seja um hábito. Acordar e entregar, viver e entregar, deitar e entregar novamente. Porque sabemos que o Senhor nunca falha. E se hoje parece que não há saída, nós cremos que o Senhor está preparando o caminho. Se hoje parece que as portas estão fechadas, nós cremos que o Senhor tem a chave. Se hoje o coração chora, nós cremos que amanhã o Senhor trará alegria. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às lutas, nós não estamos sozinhos. Obrigado porque o Senhor cuida de nós em cada detalhe, até quando não percebemos. Obrigado porque a Tua graça nos sustenta e nos mantém de pé. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Toda a ansiedade, todo o medo, toda a incerteza. E recebemos de Ti agora a paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Essa oração é um convite à entrega total. E a cada vez que você sentir a ansiedade apertar o peito, lembre-se, você não está sozinho. Deus está cuidando de você. Quando falamos em ansiedade, muitas vezes pensamos apenas em algo abstrato, mas na verdade ela se manifesta no nosso dia a dia, nas pequenas situações que roubam nossa paz. É aquele momento em que você está deitado na cama, mas a mente não desliga. O corpo quer descansar, mas o coração bate acelerado, como se tivesse uma corrida acontecendo dentro de você. É quando você se pega imaginando o que pode dar errado amanhã, antes mesmo de o amanhã chegar. Talvez você viva isso quando olha para suas contas e percebe que o dinheiro não é suficiente. Talvez seja no seu trabalho, com medo de perder o emprego, ou diante de uma decisão importante em família. Pode ser também na saúde, ao esperar o resultado de um exame, ou ao acompanhar alguém querido em um tratamento difícil. E é exatamente nesses momentos que a ansiedade aperta o peito. Você sente como se estivesse carregando um peso enorme sozinho. Mas aqui está a verdade da palavra de Deus. Você não foi chamado para carregar esse peso sozinho. A Bíblia diz em Mateus 6 verso 25 e 27. Não andem ansiosos quanto à sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem quanto ao seu corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Perceba que Jesus não está apenas nos orientando, Ele está nos ensinando a confiar na lógica do cuidado de Deus. Se Ele cuida até mesmo dos pássaros que ninguém vê, quanto mais de você, que é amado e escolhido. Vamos pensar em exemplos bem práticos. Imagine uma mãe que todos os dias se preocupa com o futuro dos filhos. Será que vão ter uma boa educação? Será que vão escolher boas amizades? Será que vão se desviar do caminho de Deus? Essas perguntas a acompanham e fazem com que ela perca noites de sono. Mas a palavra nos lembra, os filhos não são apenas nossos, eles pertencem a Deus. A nossa responsabilidade é ensinar, amar, corrigir e orar, mas o futuro deles está nas mãos do Senhor. Outro exemplo, um jovem que está prestes a fazer um vestibular ou uma entrevista de emprego.
Ele estuda, se prepara, mas o medo do fracasso o sufoca. A ansiedade o faz pensar: e se eu não passar? E se eu decepcionar minha família? E se nada der certo? Mas, em Provérbios 16:3, está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso não significa que Deus vai dar exatamente o que queremos, mas que Ele garantirá o melhor para nós. E quantas vezes você já perdeu a paz por algo que nem aconteceu? Talvez 90% das coisas pelas quais você se preocupou nunca chegaram a acontecer. É como um filme de terror que sua mente cria, mas que nunca se concretiza. A ansiedade é exatamente isso, um medo do futuro que ainda nem existe. É aqui que a prática da fé entra. Quando a Bíblia diz em 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso não é apenas uma frase bonita para decorar, é uma instrução de sobrevivência emocional e espiritual. Mas como lançar a ansiedade sobre Deus? Primeiro passo: orando de forma sincera. Não com palavras difíceis, mas falando exatamente o que você sente. Senhor, eu estou preocupado, meu coração está pesado, eu não consigo dormir, mas eu entrego nas tuas mãos. Segundo passo: substituindo a preocupação pela gratidão. Em Filipenses 4:6-7, Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Gratidão abre espaço para a paz. Terceiro passo: confiando diariamente. Não é algo que você faz uma vez e pronto, mas um exercício de fé. Cada dia você decide novamente: Senhor, eu não controlo o amanhã, mas eu confio que o Senhor está cuidando de mim. Conheço histórias de pessoas que viveram isso na prática. Uma senhora, por exemplo, que sofria com crises de ansiedade porque tinha medo de perder sua casa. Todos os dias ela contava os boletos e chorava. Até que um dia decidiu escrever cada uma das suas preocupações em um caderno e, depois de orar, colocou aquele caderno embaixo da Bíblia. Foi a maneira dela de dizer: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Pouco tempo depois, ela testemunhava como, de forma inesperada, portas se abriram, dívidas foram quitadas, e principalmente, ela recuperou sua paz. Outro testemunho é de um jovem empresário que, em meio a dívidas, estava quase desistindo de tudo. Ele não dormia, mal comia, e vivia em um estado constante de ansiedade. Até que, num culto, ouviu a mensagem de 1 Pedro 5:7 e decidiu praticar. Ele disse em oração: Deus, eu não sei como vou pagar tudo isso, mas eu entrego a minha empresa nas tuas mãos. Se for para continuar, me dá forças, se for para fechar, me dá paz. Com o tempo, Deus foi abrindo portas de clientes inesperados e mostrando estratégias novas, e aquele jovem entendeu que a paz vem quando confiamos, e não quando controlamos tudo. Agora, pense em você. Qual é a ansiedade que hoje aperta o seu peito? Pode ser uma situação familiar, uma questão financeira, um problema de saúde ou até mesmo algo que ninguém sabe, mas que tira sua paz em silêncio. Hoje, Deus está te chamando para entregar isso nas mãos dele. Porque aqui está a realidade: ou você carrega o peso sozinho e se desgasta, ou você entrega a Deus e deixa Ele carregar por você. E acredite, os ombros de Deus são infinitamente mais fortes que os seus. Lembre-se, a ansiedade olha para o futuro com medo, mas a fé olha para o futuro com esperança. Se inscreva no canal agora mesmo. Aqui você vai encontrar mensagens que fortalecem a fé, reflexões que transformam a alma e orações que aproximam você de Deus. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe o seu like porque isso ajuda essa mensagem a alcançar muito mais pessoas. E escreva aqui nos comentários: eu entrego minha ansiedade nas mãos de Deus. Chegamos ao momento em que tudo se conecta. Durante essa jornada, refletimos sobre as dores da ansiedade, aprendemos que ela não é o fim da estrada, mas sim uma curva onde Deus pode nos ensinar algo grandioso. Entendemos que, mesmo quando as lágrimas caem, Ele nos fortalece, e que a fé pode transformar nossas maiores inquietações em degraus para a vitória. Agora, precisamos trazer tudo isso para o ápice da mensagem, o momento de decisão. Porque de nada adianta ouvirmos sobre a paz de Deus se não escolhermos recebê-la no coração. A ansiedade muitas vezes é como uma corrente invisível. Ela prende, sufoca e impede que avancemos. Mas Deus não nos criou para viver presos. Ele nos fez para andar em liberdade.
Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8 verso 32. E a verdade é que você não precisa carregar esse peso sozinho. Talvez você esteja lutando em silêncio. Às vezes até sorri por fora, mas por dentro está em pedaços. Talvez você acorde todos os dias cansado, já preocupado antes mesmo de se levantar da cama. Talvez você durma com o coração acelerado, pensando em tudo que deu errado. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, isso não define você. A ansiedade pode até tentar roubar sua paz, mas ela não tem autoridade para roubar o propósito de Deus na sua vida. Lembre-se, Davi enfrentou gigantes, Elias enfrentou momentos de desânimo, Paulo enfrentou prisões e naufrágios, mas todos tiveram algo em comum: eles escolheram não desistir. E você também pode tomar essa decisão hoje, decidir descansar em Deus. A grande chave aqui é a entrega. A Bíblia diz em 1 Pedro 5 verso 7, "Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." Isso significa abrir as mãos. Significa parar de tentar controlar tudo. Significa respirar fundo e dizer: "Senhor, eu não posso sozinho. Mas eu sei que contigo eu posso vencer." E sabe o que acontece quando entregamos? Algo sobrenatural. Uma paz que não dá para explicar invade nosso coração. Filipenses 4 verso 7 descreve exatamente isso. "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Deixe essa palavra ecoar dentro de você. Deus vai guardar a sua mente. Deus vai guardar o seu coração. Você não precisa viver em guerra consigo mesmo. Existe descanso para você. Existe vitória reservada para você. Imagine comigo por um instante, você, caminhando em paz, acordando e deitando com serenidade, sorrindo de verdade, não porque os problemas sumiram, mas porque dentro de você algo mudou. Isso é possível. Isso é real. E hoje, essa promessa está diante de você. Talvez essa seja a parte mais importante dessa mensagem, o convite para tomar uma decisão. Você pode sair desse vídeo como entrou, carregado, cansado, preocupado, ou pode sair daqui diferente, com o coração leve, entregue a Deus. Não importa o tamanho da sua ansiedade. O amor de Deus é maior. Não importa quão fundo você se sente afundado. A mão de Deus pode te levantar. Não importa quão pesado está o fardo. Ele pode carregar por você. Hoje, você pode declarar em voz alta: "Senhor, eu entrego minhas preocupações nas tuas mãos. Eu descanso em ti. Eu escolho confiar." E quando você faz isso, o Espírito Santo começa a operar dentro de você. Levante-se. Você não é escravo do medo. Você não é escravo da ansiedade. Você é filho e filha, amado e amada do Deus vivo. A ansiedade não vai te parar. A tristeza não vai te engolir. Você vai vencer, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Receba essa palavra agora. Você vai sair dessa fase mais forte, mais confiante e mais cheio da presença de Deus. Deus está te preparando, não para cair, mas para se levantar. Não para ser derrotado, mas para ser testemunho vivo de superação. Meu querido irmão, minha querida irmã, a ansiedade é real, mas a vitória em Cristo também é. E hoje você escolheu ouvir essa mensagem porque Deus quis falar diretamente ao seu coração. Então, guarde isso, você não está sozinho. Deus caminha ao seu lado. Ele cuida de cada detalhe, mesmo quando você não percebe. Confie, entregue e espere, porque a resposta virá. Agora eu quero falar diretamente com você que ficou comigo até aqui. Se essa palavra tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. E antes de sair, eu quero te fazer um pedido especial. Se inscreva no canal agora mesmo. Aqui você vai encontrar mensagens que fortalecem a fé, reflexões que transformam a alma e orações que aproximam você de Deus. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe o seu like porque isso ajuda essa mensagem a alcançar muito mais pessoas. E escreva aqui nos comentários: "Eu entrego minha ansiedade nas mãos de Deus." Assim, além de declarar a sua fé, você também incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. Lembre-se, cada inscrição, cada curtida e cada comentário é uma forma de espalhar a palavra de Deus. Você pode ser parte desse movimento de fé que alcança milhares de vidas. Você não está sozinho. Deus está no controle.
A paz que você tanto procura já está disponível. Basta confiar. E nunca esqueça, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida.